Não queria água. Entrou, nós estamos entrando no ar. Vamos só dar alguns minutos aqui para o pessoal ir chegando na nossa live de hoje, aqui com o professor Edivan Costa Gomes. Vamos só um pouquinho, né? Mas antes de entrar, o pessoal está chegando ainda, Edivan e Celso. O Edivan, você viu essa vitória que nós tivemos agora em relação ao Supremo Tribunal Federal contra a famosa ideologia de gênero, né? Que nós ganhamos uma ação importante, na verdade é uma DPF da Procuradoria-Geral da República contra uma lei que foi aprovada no município de Goiás, que se chama Novo Gama. Nem sabia, não conhecia esse município. Novo Gama é a nomenclatura agora. Novo Gama é o nome do município. Esse município aprovou uma lei em 2015 proibindo que as escolas debatessem identidade de gênero e educação sexual. Aí a PGR entrou com uma DPF, né? E foi agora, na semana passada, ela foi julgada. Todos os ministros, 10 ministros do Supremo, deram parecer contra a lei que foi aprovada municipal e abriu jurisprudência para o Brasil. Acabou com esse negócio de ideologia de gênero. Acabou. Então, bom, um resquício de racionalidade, né? É que não existe ideologia de gênero, conceito ideologia de gênero não existe na prática, como conceito acadêmico intelectual. O que há é uma farsa para impedir a emancipação das mulheres, da comunidade LGBT. Eles criaram um movimento lá na década de 90, ganhou força nos últimos anos, né? Mas é uma vitória importante porque abre uma vitória aqui para nós, né? Contra esse pessoal do Escola Sem Partido, entendeu? Abre-se um precedente e um resquício de racionalidade, porque, infelizmente, nós estamos tratando aí, até em termos jurídicos, com um absurdo, com obscurantismo. Então, quando se fala, por exemplo, de ideologia de gênero, a gente está falando de um conceito que é ideológico, é cerceador, tem todo um aspecto de silenciamento de lutas históricas, né, de populações, de minorias que são excluídas a todo tempo, inclusive na educação. Então, esse tipo de vitória abre um precedente e nos dá uma esperança que existe um resquício de racionalidade aí no legislativo, né? Exatamente. Para nós foi no meio desse pandemônio todo, nós tivemos uma grande vitória, uma boa notícia. Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Mostrando que o Supremo Tribunal Federal está funcionando. Esperamos que ele continue funcionando, né, professor Edivan, Carlos, e faça a sua parte ali, apurando aí os crimes aí que o nosso presidente tem cometido. Exatamente. Pois né? Pode falar. As pessoas estão chegando. Chegou num ponto em que, além da pandemia, além dos problemas colocados por um problema sanitário, o Brasil ainda vive uma fratura institucional sem precedentes, né, na história moderna do nosso país, né? Você não tem aí um funcionamento orgânico entre os três poderes, é uma luta de poder, um obscurantismo, forças extremamente reacionárias aí impondo a sua agenda, né, calando, silenciando, perseguindo, e isso para a educação, para qualquer cidadão, é um desafio monumental. Então, dialogar com a esperança, dialogar com essa luta aí para que se caia esse tipo de nomenclatura, esse tipo de cerceamento. Então, para nós que somos educadores, é uma questão extremamente sensível, tendo em vista que a escola é um espaço de diversidade, é um espaço de socialização. Exatamente. Olha, nós agora vamos começar oficialmente. Nós estávamos conversando, chegou bastante gente, Edivan e Celso, na nossa página aqui, as pessoas estão chegando aqui, então a gente vai começar oficialmente. Nós já tínhamos começado, na verdade, né, com esse tema, Escola Sem Partido, mas eu quero apresentar primeiro para vocês que estão chegando, entrando na nossa página, o professor Edivan Costa Gomes, professor de História da rede estadual e também da rede municipal de ensino. O professor Edivan tem feito um trabalho muito importante, ele defende, coloca em prática, não só defende do ponto de vista teórico, tudo, mas coloca em prática uma educação dialógica, libertária, emancipadora,
né, nos moldes de Paulo Freire, ele tem preparado os alunos para o desenvolvimento do senso crítico e para o pleno exercício da cidadania. Ele tem um trabalho pedagógico muito importante na rede pública de ensino, lá no chão da escola, no dia a dia, no cotidiano escolar, né? Então, muito obrigado, Edivan, pela sua presença aqui nas nossas páginas, né? Do Celso também, o vereador Celso Janazzi, que está acompanhando aqui a nossa conversa de hoje, que tem atuado muito na defesa dos profissionais da educação da rede municipal, ele acompanha muito a rede municipal de São Paulo, então ele vai acompanhar também aqui a nossa conversa, fazendo algumas intervenções, mas o centro aqui é você, nós queremos conversar com você, ver como que você está vendo não só a pandemia, mas o pandemônio político hoje do Brasil, né, e as consequências, os impactos da pandemia e do pandemônio na educação, na sala de aula. Como que você está vendo isso? Nós estávamos falando aqui, para quem está entrando agora, nós estávamos falando de uma vitória importante que nós tivemos na semana passada contra o movimento Escola Sem Partido, que é, na verdade, um movimento que tenta impor a censura e a mordaça nas escolas, que tenta acabar com o tipo de educação que o professor Edivan realiza, com muita dificuldade, com muito sacrifício, que não é fácil nadar contra a corrente. Nós conseguimos vencer uma etapa importante, onde o Supremo abriu jurisprudência contra esse movimento, contra a ideologia de gênero, dizendo o óbvio, que nós temos que trabalhar, sim, educação sexual, falar de sexualidade com os nossos alunos, e de identidade de gênero, que não tem nada a ver com ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma farsa, não existe do ponto de vista conceitual, do ponto de vista acadêmico, científico. Você pode até falar, se você quiser, sobre isso, que é uma área que eu sei que você trabalha bastante, mas é um instrumento que foi criado nos anos 90 contra a emancipação das mulheres, né? Contra a opressão e contra também a emancipação da comunidade LGBT. Então, foi criado esse movimento por setores da Igreja Católica, que foi ganhando corpo, e depois ele foi se adaptando, e foi também se adaptando aos evangélicos, aos setores conservadores, e ganhou uma certa força na sociedade. É um movimento muito barulhento, mas pequeno, que não representa a sociedade brasileira, mas que foi derrotado pela maioria do Supremo Tribunal Federal na semana passada, que julgou uma DPF da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que questionou uma lei aprovada em 2015 no município de Goiás, que se chama Novo Gama. Eles aprovaram uma lei lá proibindo que a escola trabalhasse esse tema de sexualidade e de identidade de gênero, um absurdo medieval, né? Um obscurantismo sem fim. A lei foi derrotada, o Supremo não reconhece e abriu jurisprudência. Então, uma vitória importante nossa contra o Escola Sem Partido, contra a censura e contra a mordaça, né? Então, queria que você já entrasse falando sobre isso. Como que você vê isso? Edivan, estava falando já, mas vamos retomar esse debate. Sim. Chegando aqui no nosso Facebook, já falando desse assunto também. Como que você vê? Tem censura, esse movimento? Ele colocou em prática um terrorismo psicológico nas escolas, os professores ficaram com medo disso, embora não tenha nenhuma lei aprovada. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é uma necessidade estar aqui. A educação, eu imagino que ela é um direito, e todo direito é uma conquista. Nenhum direito ele cai do céu. E a educação pública, enquanto um direito universal de qualidade, ele é uma conquista da humanidade. E é exatamente isso que está em jogo, e já faz um certo tempo aqui no Brasil. Infelizmente, não só a educação, mas todo o pensamento intelectual, científico, crítico, ele tem sido seriamente agredido e perseguido no Brasil nos últimos 4 ou 5 anos, né? O obscurantismo, ele ganhou status de verdade acadêmica, a ditadura do minha opinião, né? Então, primeiro eles questionaram professores, depois eles questionaram jornalistas, agora chegam ao cúmulo de questionar a própria medicina enquanto campo e possibilidade de vida. Eu imagino que o objetivo da educação não é outro, é proteger a vida. Historicamente, o educar,
ele serviu em todos os tempos históricos para preservar a vida e trazer a identidade, e manter essa identidade. Então, quando você tem medidas, quando você tem uma política de cerceamento do pensamento, das concepções científicas, quando você tem o silenciamento do educador enquanto aquele que promove a discussão, o diálogo, a afetividade, a valorização da diversidade, você tem uma fratura gravíssima na estrutura institucional do país. E o que a gente está vivendo hoje é algo que chega a ser surreal. Num momento de pandemia, no momento em que o mundo todo assiste atônico e luta com todas as forças em termos acadêmicos para fazer frente a essa ameaça sanitária, nós estamos sendo liderados pelo obscurantismo mais top, pela luta de poder mais medíocre. E isso é um problema. Como eu estava dizendo anteriormente, a gente entrar no ar, normalmente erros políticos no Brasil nós pagamos de que maneira? Com o crescimento da pobreza, com cerceamento de direitos. Isso é um problema seríssimo. Só que dessa vez o buraco é um pouco embaixo. Por quê? Porque o erro político hoje está custando milhões de vidas. Hoje não é o aumento da passagem, hoje não é um imposto a mais, hoje são pessoas enterrando seus entes queridos sem nem a possibilidade de uma despedida digna. Então, qualquer educador, ele tem que se colocar diante disso. A educação precisa dizer algo sobre isso. E a gente está num momento em que, infelizmente, parece haver um certo equívoco no sentido do que é o educar. O educar não é uma cadeia de reprodução. O educador não é aquele que apenas reproduz conceitos. O educador é aquele que atende necessidades, é aquele que promove o diálogo, é aquele que promove a interação. Penso eu, senhores, que a educação presencial, ela deveria sair fortalecida desse momento. Nós sabemos que existe aí todo um interesse empresarial de fatiar a educação. Entretanto, eu acho que os pais hoje em casa, os educadores que estão em casa, percebem o quanto o espaço escolar é um espaço necessário numa sociedade que está precisando construir cidadania. Então, a escola é aquele espaço em que a criança sai daquela pequena bolha que é a família e começa a ter diálogo com a diversidade, com pessoas da mesma idade. É o momento em que floresce o aspecto afetivo, o aspecto dialógico, e a escola pública, ela tem essa função. Então, o que está sendo colocado agora como educação à distância, no meu entendimento, ela parte de uma premissa errada. Nós estamos partindo de uma premissa de um ensino absolutamente mutilante, um modelo excludente, e nós podemos discutir isso daqui a pouco um pouco melhor, esse grau de exclusão. Então, é um momento em que a educação precisa resgatar aquilo que é o principal. Li uma frase hoje super interessante. O currículo da educação hoje deve ser a defesa da vida. E é isso que deve permear as ações, as políticas atualmente. E, no meu entendimento, não é bem o que está acontecendo. Olha aqui uma intervenção da Mari, Divan e Celso. Ela diz: eu conheço alguns alunos que acreditam em terra plana, são vítimas do Olavo de Carvalho. Sim. O grande filósofo, né, do grande guru do bolsonarismo, né? Um homem que... E que tentam criminalizar o Paulo Freire ainda, né? Eles ficam falando que o Olavo de Carvalho, sim, é um grande educador, um grande professor, e a culpa da decadência da educação é do Paulo Freire. É o que nós chamamos aí vulgarmente de terraplanismo pedagógico, né? É o que nós chamamos. E tem muito isso. E o Carlos e Edivan, deixa eu até, já que vocês falaram aqui, falando com dois professores aqui, né? Dois professores, e hoje, um dia especial para a gente, porque tem o Edivan aqui, que é um professor que está lá acompanhando, está na sala de aula, vive a escola, tanto na rede estadual como na rede municipal. O Carlos também, durante muitos anos, né? Está afastado agora para atividade parlamentar, mas durante muitos anos sabe o que é a escola. Hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia da educação, né? Então, parabéns aos dois e a todos que estão nos acompanhando aqui, né? E a gente fica com o Edivan, com a frase do Paulo Freire, né? Que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, não é? Então, opressor, né? Não é? A gente fica com essa colocação aqui. E, Carlos, deixa eu já até aproveitar o gancho, né? De aproveitar que o Edivan está por aqui. O Edivan é um grande professor, conhece muito da educação aqui da rede pública, e
para além do professor de História, mas ele tem um trabalho também brilhante com a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E o Edivan, nós montamos na Câmara Municipal, criamos um conselho da EJA, Conselho de Educadores e Educandos, brigando, lutando muito para que as escolas não fechem as salas de aula, né, da EJA, para que fizemos um observatório, né, e um canal de denúncias de um observatório, para ver onde era que haviam vagas, né, que a demanda era imensa e as escolas ouviam um comando da Diretoria Regional de Ensino de não abrir as salas. A gente fez essa luta, conseguimos várias vitórias, né, colocando essas pessoas, esses jovens, esses adultos que não tiveram a possibilidade de estudar no seu tempo adequado, e eles querem agora, e tem essa necessidade de ir às escolas. Então, o trabalho da EJA é fundamental, é um trabalho muito bonito que vocês fazem. Gostaria de ouvir um pouquinho de você, como é que eles ficam agora nesse cenário com o coronavírus, a introdução do EAD, como é que ficam os alunos da EJA, Edivan? É uma pergunta pertinente, é uma pergunta preocupante, é uma pergunta urgente. Quando eu penso no alunado do EJA, eu penso em pessoas que já passaram por todo um processo de exclusão. O aluno do EJA é aquele aluno que, por várias questões sociopolíticas, históricas, ele foi cerceado do seu direito de se apropriar do ensino enquanto instituição no seu tempo devido. E aí nós temos essa questão da pandemia, e aí, mais uma vez, me parece que esse aluno, ele mais uma vez vai saborear o paladar da exclusão. Por quê? Porque eu dou aula em EJA e eu conheço a realidade do EJA. Você tem alunos que estão há muito tempo fora da sala de aula, eles voltam com um medo terrível, com um receio muito grande de repente, não acompanhar o resto da turma, uma vergonha muito grande. Então, o aluno de EJA, você tem que ter um olhar diferenciado, um olhar acolhedor e, sobretudo, um olhar de incentivo. A presença de um professor dentro de uma sala de EJA, ela é, em todas as dimensões do ensino, ela é imprescindível. Mas no EJA e no ensino fundamental primeiro, tem um peso que não dá para substituir. E o que nós temos agora? Nós temos essas ferramentas. A entrega do material em casa, que é algo que está um pouco problemático, não são todos que estão recebendo, existem problemas de logística para entregar documentos, até porque a situação de moradia na periferia, e isso é importante que se diga, ela é uma situação totalmente diferente de um bairro de classe média. Então, os telefones, eles são mais voláteis, a questão do endereço específico é uma coisa muito complicada. Se o garoto mora numa viela, ele coloca o endereço da rua principal. Então, isso causa problemas de logística para entregar material. E aí nós temos as ferramentas aí tecnológicas. A questão é a seguinte, aquele aluno de EJA, que ele tem um domínio ainda frágil da leitura e da escrita, ele encontra uma barreira quase intransponível para ter acesso a situações de aprendizagem. É claro que você tem uma gama de professores aí trabalhando bastante, pesquisando, tentando metodologias para alcançar essas pessoas. Só que, infelizmente, o Brasil, e aqui em São Paulo especificamente, esbarra naquele que é o principal problema, a desigualdade social. O maior problema da educação, o acesso à educação, é a desigualdade social. E o Brasil, durante muito tempo, ele partiu da premissa de que ele poderia se desenvolver mesmo com essa desigualdade social. Essa pandemia tem ensinado o quê para a gente? Que nós estamos na mesma tempestade, no mesmo oceano, só que em barcos diferentes. E esse barco diferente pressupõe vulnerabilidade para o pessoal do EJA. Olha aqui, confirmando o que você está falando, Edivan, a Thalita Caroline falando o seguinte, não prepararam nenhum material auxiliar para os alunos de EJA, mostrando que até na educação à distância, a EJA vive o processo de exclusão. Sim, sim. Infelizmente, a exclusão, ela marca essas novas medidas. Por quê? Nós entendemos que a educação é um direito, mas uma educação que dialoga com a vida. Quando você fala em conteúdos, quando você fala em ano letivo, claro que o professorado está preocupado com a questão do ano letivo, de fechar ou não. Meus amigos, mas hoje em dia existe algo que se sobrepõe a isso, é a vida. Eu acabei de ler que só hoje em São Paulo morreram 224 pessoas. Então, nós estamos diante de uma pandemia cuja dimensão nós ainda não conseguimos dimensionar, e ela está chegando na periferia.
Não existe ainda no mundo inteiro estudos que dialogam com a transmissão desse vírus em ambientes tão precários quanto as periferias do Brasil. Então, a gente está diante de um tsunami. Então, quando você dialoga com o alunado, você dialoga com quem? Com pessoas que estão com medo, com pessoas que estão assustadas, com adolescentes que estão vendo no olhar do pai e da mãe a preocupação em ir para a feira, não trazer os mantimentos. Muito se fala assim, olha, é preciso que o aluno ele tenha acesso à internet, e muitos têm. Mas qual é a qualidade dessa conexão? E a internet é apenas um dos elementos. Você tem outros fatores socioeconômicos. É a condição da moradia, é a privacidade. Senhores, existem casas aqui na periferia, e a maioria, que você tem uma mesa na cozinha. Uma mesa. Então, essa mesa é para fazer o café da manhã, é onde as pessoas socializam, onde as pessoas almoçam, e ali adjacente um quarto, onde 5, 6 pessoas moram. Eu pergunto para vocês, onde é que o meu jovem vai conseguir a condição ideal para desenvolver condições de aprendizagem? É muito difícil. Não somos contra a tecnologia, mas nós somos contra um modelo que é absolutamente excludente. Então, eu acho que o foco deveria ser hoje outro. A escola, como polo dentro de uma comunidade, uma escola ela traz memória, ela traz afetividade. Então, esses laços que precisam ser esticados. A escola como um ponto de apoio da comunidade, e não aquele lugar que está dialogando com o modelo excludente, que está exigindo coisas que, na prática, são muito complicadas. Me permitam dizer para vocês que, por exemplo, na prefeitura ainda houve esse esforço de se entregar material. No Estado, não. No Estado, o material impresso foi para as escolas. E aí, qual é a grande batata quente na mão dos gestores? Eles têm que proporcionar a entrega desse material à comunidade. Mas como fazer isso no momento de quarentena? É claro que aí tem todo o agendamento para evitar aglomeração, mas mesmo assim, quando você pede para que famílias uma pessoa vá até uma escola buscar material, você está colocando em risco não só a pessoa que está saindo, mas aquelas que estão em casa também. Então, percebam vocês que a própria logística dessa entrega de material na rede estadual é uma logística que nos causa bastante preocupação. Uhum. E hoje no dia de hoje, o Edivan e o Carlos, o prefeito aqui, Bruno Covas, o Edivan, ele cometeu assim, uma covardia gigante também, aprofundando mais essa desigualdade, suspendendo o MOVA, né? Também que faz um brilhante trabalho com os jovens e adultos, e acabou de suspendendo. Ele potencializa, ele aprofunda muito mais essa desigualdade que você acaba de falar aí, sobre todos os aspectos que você colocou, Edivan. É um absurdo, uma covardia, o que se faz. Você fala no Estado, que colocou os gestores para entregar o material, na rede municipal também, nos casos onde você não encontrou o endereço das crianças, esse material foi destinado às escolas, né, para que os professores, os gestores, o quadro de apoio, sem nenhum equipamento de proteção individual, faça a entrega aos pais ou responsáveis. Então, você vê como há um descaso total, né, com os servidores públicos, Edivan. E isso é assustador. É assustador porque a maioria dos professores aqui da região, e eu sou um exemplo vivo disso, eu não falo pela periferia. Eu falo da periferia e com a periferia, porque eu sou filho da periferia. E qual é o cenário socioeconômico aqui? É o desemprego crescendo assustadoramente, é o subemprego com todas os seus perigos de exposição. Então, você tem o desemprego, o subemprego, e você tem situações aí que as pessoas estão buscando a todo momento meios de subsistência. E como é que eu posso pedir? Por exemplo, você pensa na questão dos R$600. R$600 é pouco dinheiro, mas é que uma família hoje vai ter para se sustentar. Como é que eu posso, de repente, pedir para que um aluno pague R$20 num pacote de dados na internet? Porque eu vou cortando despesas. A primeira despesa que eu vou cortar, me desculpe, é o acesso à internet. Entre eu ter a geladeira, coisas para mim comer, e uma rede de internet, eu vou priorizar a comida. Então, é uma realidade absolutamente devastadora do ponto de vista econômico e psicológico. Eu tenho me preocupado muito com a exposição dos meus estudantes, com a exposição dos meus amigos de trabalho, né?
porque, infelizmente, boa parte da equipe gestora está na escola, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, eles não tiveram uma dispensa total, o isolamento total, essa totalidade excluiu essas pessoas que acabaram se expondo, estão se expondo, então são problemas aí de um modelo educacional, medidas educacionais, nós entendemos que é de emergência, só que não dialoga com aquilo que é a periferia. A periferia, ela tem história, a periferia tem um saber próprio, uma escola é um organismo dentro da periferia, e a gente percebe que, assim, esse modelo uniformizante não leva em consideração as especificidades. Vocês estão me ouvindo? As especificidades da educação e também as especificidades da periferia, porque aqui realmente a questão da sobrevivência se impõe. Carlos, o Edivan falou dos alunos, da dificuldade do acesso à tecnologia, mas tem a situação também das professoras e dos professores, né, Edivan? Que também não têm acesso a essa tecnologia, porque as professoras, a grande maioria dos educadores, vivem também na periferia, não é isso? Não é, Carlos? Edivan? Com certeza. Muitos professores não têm como pagar banda larga. Desculpa, gente, eu estou tendo um problema com o meu áudio. Deixa eu ver se eu consigo melhor. Deixa eu ver, o Edivan. Ótimo, ouvi melhor. Podem continuar. Não, o Celso levantou uma questão importante, que também não só os alunos não têm acesso, mas muitos professores da rede pública também não têm acesso a essa tecnologia, não tem banda larga, não tem impressora na sua casa, porque tem que imprimir. Então, tem falta de material também para o professor. Já tinha na escola, agora mais ainda em suas casas, uma boa parte não tem esses aplicativos, não tem celulares mais sofisticados para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que não, você tem que ter um equipamento minimamente atualizado para fazer esse tipo de conferência que nós estamos fazendo. E uma boa parte da rede não tem condições. Sim, e isso é uma realidade premente para os educadores. E, mais uma vez, se revela o quê? A desigualdade econômica. O professorado é uma categoria que, nas últimas décadas, tem sido precarizada de todas as maneiras possíveis. Nós temos a reforma da Previdência, nós temos os salários achatados ao extremo. Então, numa situação como essa, em que, de repente, um professor poderia ter, sim, um aparato tecnológico em casa, ele não tem isso. Tem professor que tem celular que sequer suporta os novos aplicativos. E aí a gente está no momento em que as lojas estão fechadas, a dificuldade da aquisição desse tipo de equipamento, e mais do que isso, eu acho que existe um aspecto que é pouco dito, mas precisa ser colocado. O magistério é formado majoritariamente por mulheres. Essas mulheres trabalhadoras estão em casa. E aí, qual é a proposta? Que você fique na frente do computador no seu período de aula. Mas percebam o seguinte, essas trabalhadoras, e nós também como trabalhadores, agora nós temos os nossos filhos, que também são estudantes, que também estão nessa mesma batalha, e aí nós temos poucos pontos de internet em casa. Eu tenho uma filha para fazer trabalho, eu tenho a minha companheira que também é educadora, que precisa do computador, então aqui onde eu estou é uma batalha para, agora é a minha vez de fazer as coisas. A escola está me chamando numa videoconferência, agora é a sua vez. Então, se eu, como educador, tenho esse problema, imagine você, os nossos estudantes, os nossos pais, as nossas mães em casa. Agora, além de tudo isso, de todas essas dificuldades, Edivan, como que você vê a questão dos conteúdos, de querer... Como você vai ensinar matemática, você vai ensinar português, inglês para o aluno, né? Que condição psicológica, emocional o aluno tem de absorver conteúdos dessa maneira, quando o pai dele está desempregado, a mãe está doente, está vendo as pessoas morrendo, né? Será que não seria melhor ter-se em contato com os alunos, mas para debater com ele a pandemia, as consequências da pandemia, a questão do desemprego, ser solidário com ele, com as suas famílias, acolhendo os alunos e mostrando para ele, né, as verdadeiras causas do que vem acontecendo, sobretudo na questão da desigualdade econômica, social. Não seria mais interessante do que trabalhar matemática, equação de segundo grau com o aluno nesse momento? Você acha que isso vai ter alguma repercussão com esses materiais que o Estado vem distribuindo? Veja você, Janase, todos os estudos na área da pedagogia, da neurociência, da educação, dão conta do seguinte:
que o aprender está ligado à ideia de afetividade, de vínculo, de você estar bem mentalmente. Não é o que está acontecendo socialmente, principalmente na periferia. Os alunos receberam alguns conteúdos formativos, sim, só que são conteúdos absolutamente pobres, resumidos, são conteúdos que realmente têm essa coisa da didática conteudista bastante definida, e aí é uma divergência que eu tenho enquanto educador. E aqui é preciso que eu diga uma coisa. Muita gente pode dizer assim, mas é o que tem, é o que tem que ser usado, o educador ele tem que fazer aquilo que está sendo colocado para ele. Meus amigos, um engenheiro, ele discute técnicas de construção. O médico, ele discute procedimentos médicos, é tudo feito no consenso. Um educador, ele precisa se colocar também. Um educador, ele precisa ter uma visão crítica sobre o que está sendo passado para que ele se coloque diante do alunado. Então, o que acontece? Eu penso, sim, que a educação ela não deve deixar de existir nesse momento. Pelo contrário, a educação nunca foi tão necessária quanto esses dias. Então, aqui a gente não está defendendo que se feche e que cada um fique na sua e depois nós vamos nos encontrar, não. O que eu defendo aqui é uma relação diferente entre o espaço escolar, os conteúdos e a comunidade escolar, e é o que você colocou. Qual é o foco que eu imagino para a educação? Uma educação que proteja a vida, uma educação que dialogue com as demandas territoriais de cada periferia, e uma educação que ela seja democrática. Porque todas essas medidas que estão sendo implementadas, elas vieram de cima para baixo. Não houve nenhum tipo de diálogo com professores, com gestores, com a comunidade escolar, não houve diálogo. Vai ser desse jeito, as medidas são essas, as plataformas são essas, e trabalhem. Então, penso eu que, nesse momento, a educação ela deveria se primar pela democracia. Então, vamos ver o que nossa comunidade está precisando. Como é que está o nível de desemprego na nossa quebrada? Quais são as ações que a escola, junto com o Estado, que isso é política educacional também. A política educacional, ela dialoga com a vida, não é só com o conteúdo, não. Então, como a escola pode usar o seu espaço, o seu vigor até econômico, para dar conta das necessidades da nossa periferia? Eu estou muito mais preocupado com o que meu aluno está comendo hoje, com o nível de proteção dele, do que se realmente ele entende ou não de uma equação de segundo ou terceiro grau, ou sobre revolução industrial. É claro que nós podemos criar, junto aos estudantes, situações de reflexão, construção de diálogo, até para que ele entenda esse momento. Por exemplo, nós sabemos que a expansão da doença, as políticas públicas, elas são baseadas em cima de projeções matemáticas. A matemática é importante para isso. Nós sabemos que o vírus ele já tem 11 ou 13 cepas diferentes de mutação. A biologia é importante para isso. Nós já vivemos momentos históricos de pandemia. A história tem muito a dizer sobre isso. Então, você linkar aquilo que é o conhecimento científico, acadêmico, com as necessidades mais prementes das pessoas. Essa é a necessidade da educação, esse é o foco que eu defendo. Paulo Freire falava muito do tema gerador, um tema pandemia. Você dá aula de matemática com a pandemia, como você disse, biologia, de ciência, história, geografia, de várias disciplinas, você pode debater tudo a partir da pandemia. Então, os alunos já estão aprendendo, na verdade, né? Então, por isso que a gente quer bastante, Edivan, essa educação conteudista, bancária, né? Que você tem que depositar conteúdos. Sempre questionamos isso. Agora, no momento de pandemia, falar... Não vem. Já não era o ideal, agora principalmente não é. E aí, talvez, eu tenha que acrescentar um dado, eu não sei se vocês estão cientes disso, mas o município, ele parte da seguinte premissa: vamos criar situações de aprendizagem, mas sem aquele compromisso de avaliação, fechamento de notas, porque absurdo. Só que, infelizmente, o Estado de São Paulo, ou seja, o Estado, as escolas estaduais, existe toda uma programação de conselhos de escola, de fechamento de notas, e aí me pergunto, onde é que cabe isso dentro do cenário que nós estamos vivendo? Eu acho que a educação ela tem que ser afetiva. Eu acho que o aluno ele tem que se sentir abraçado pela educação nesse momento e não tão cobrado pela educação. Então, eu, particularmente, eu sinto vergonha de dizer para o aluno meu que ele vai ser avaliado. Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha de dizer que tem um cronograma que pressupõe um conselho em que notas serão atribuídas.
porque eu não acho isso correto. Não tem cabimento. Até do ponto de vista humano, me parece que é algo cruel. E como você avaliar, né, Carlos, Odivan, como avaliar as pessoas que não tiveram condições de acessar, né, por conta de tudo isso que nós falamos, da tecnologia, dos equipamentos, como você vai avaliar, vai excluir? E o mais absurdo é que o secretário da Educação, o Roscieli Ventralb, eu chamo ele de Roscieli Ventralb, que está destruindo a educação estadual, como o ministro da Educação destrói a educação, as universidades federais, os institutos, né? E ele fala que depois vai ter recuperação desses alunos. Vai recuperar do quê? Né? Você não tem processo educacional aí nessa educação à distância para inglês ver que eles tentam implantar na marra na rede estadual de ensino. Você vê, né, Genasi, no meio pedagógico existem algumas palavras que elas são repetidas como um chavão, só que elas já perderam, elas foram totalmente desidratadas de significado. Uma dessas palavras é a palavra recuperação, né? Você tem aí alunos aí que estão em séries já até avançadas e letrados por uma série de contingências aí na própria educação ou na sociedade, e sempre se fala da palavra recuperação. É o que você falou, eu não vejo possibilidade material, não vejo possibilidade cronológica de uma recuperação. E repito, eu acho que ano letivo, conteúdo, essas coisas agora têm um caráter secundário. O que está em questão agora é a educação enquanto ferramenta de defesa da vida. E eu acho que isso que um educador deveria introjetar. Eu sou um defensor da vida daqueles para quem eu trabalho, daqueles que fazem parte do meu núcleo. E, infelizmente, parece que o conteudismo e as ferramentas causam um certo fascínio que, para muita gente, parece que isso pode substituir a educação presencial, e nós sabemos que não pode substituir. Nada substitui a efetividade, nada substitui o aprendizado de um jovem com o outro. Existe uma ilusão que diz que é o professor na escola que ensina. Não, senhores. A escola, enquanto espaço, é um espaço pedagógico. Aluno, estudante, aprende com estudante. Estudante aprende com a merendeira, como se trata as pessoas. Estudante aprende com a inspetora. Ela aprende com um diálogo com a própria direção em termos hierárquicos. Então, quando você tira dos estudantes, e é claro que isso é por uma contingência de pandemia, você perde a educação no sentido pleno. Então, falar na ideia de substituição é uma ideia errônea. Celso? O professor Odivan fez uma colocação muito pertinente no começo, falando da nossa situação aqui, né, da crise aqui no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo. Com certeza, a nossa crise, né, Odivan, não é igual à Itália, não é igual à Espanha, não é igual à França, e não é igual aos Estados Unidos. Nós nos comparamos aí, nossa crise, talvez com a África, né, que a gente não tem os números ainda apropriados, né, que está com uma certa dificuldade de termos o tamanho dessa crise na África, mas o país se compara a um país da África, um país pobre, desigual, muito desigual. E aí eu pergunto para o Odivan, que ele vive lá, vive na escola, vive na periferia, a escola da periferia, como está. Hoje nós tivemos, no dia de hoje, o recorde, né, do número de óbitos no Brasil, e sim, muito por conta da impossibilidade também das pessoas fazerem um isolamento social, principalmente na periferia. A gente sabe que essa doença começou nas regiões mais da classe mais média, abastadas, que vieram mais de abastada, fora, né? A classe média que viajava e caminhou para a periferia. Como é que você está vendo isso na periferia, o isolamento social que está sendo feito, se os alunos também têm essa conscientização da dificuldade de fazer esse isolamento, sobretudo nas condições que você falou, né, no começo, né, sem uma política habitacional que a gente não tem. Acho que tudo isso, essa crise violenta do coronavírus, ela desmascarou essa desigualdade que sempre existiu, né? Sempre existiu aqui no nosso país, na nossa cidade, mas com o coronavírus isso aí desmascarou, e aí a gente não pode fugir disso. Eu gostaria de ver de você, ouvir como estão os alunos, né? Como estão vendo isso na periferia, a dificuldade de fazer esse isolamento. Eu acho que existem alguns aspectos que, para responder isso de maneira bastante objetiva, precisam ser considerados.
Primeiro deles que é assim, nós vivemos condições muito parecidas, e você tem razão em colocar isso, e o Brasil é um país contraditório, porque se você tem hospitais de excelência, que lembram os melhores hospitais do mundo, você também tem hospitais que trabalham em péssimas condições. Então, no Brasil, você tem a Suécia e a África ao mesmo tempo, convivendo ali a poucos quilômetros de distância. Mas, ao contrário dos países africanos, nós temos um outro problema. Nós temos a negação da pandemia enquanto discurso e política do governo federal. E isso é um problema seríssimo. Quando você tem o chefe da nação dizendo que a pandemia, na verdade, não é tão grave, quando você tem um chefe da nação dizendo que a ciência está errada enquanto propostas e alternativas para conter o vírus, isso é um problema na periferia. Por quê? Porque esse discurso ele é muito forte na periferia, senhores. É muito forte. Então, você saindo aqui na rua, você encontra pessoas que dizem assim, da maneira mais tranquila, não é tão grave dessa maneira. E aí tem uma outra questão, que é a questão da moradia e das condições realmente sociais das pessoas. Então, a periferia é um lugar que você mora mal, os aparelhos do Estado de saúde, de transporte, coleta de lixo, são bastante precarizados, e aí você tem aquela situação. É muito bonito nós falarmos de isolamento total. É claro que isso é necessário. Para mim, é necessário. Entretanto, como é que eu posso dizer isso para uma família que mora num quarto e cozinha com 6, 7 pessoas, com 2 idosos? Então, a própria ideia de isolamento social para essas pessoas é uma peça de ficção. É muito fácil você ver um ator global na sua sala imensa, falando em isolamento, vamos ficar em casa, quando pessoas da periferia não têm essa possibilidade. Por quê? O calor é grande na periferia, gente. Uma casa, uma casa pequena, com um telhado pequeno, vira uma estufa durante o dia. Então, como é que eu posso dizer para essas pessoas ficarem em casa? Eu estava conversando com um amigo meu via internet, e ele foi até a Caixa Econômica Federal, um professor. Ele me contou que um senhor chegou do lado dele, grupo de risco, obviamente, chegou do lado dele, começou a conversar, ele tentando manter um certo distanciamento daquelas pessoas, né? E esse senhor, num determinado momento, ele disse o seguinte: filho, eu prefiro a morte do que ficar em casa sozinho. Então, pessoas idosas estão sozinhas nas suas casas na periferia agora. E só quem sabe a dor da solidão sabe como é necessário você falar com uma outra pessoa. Nós temos aqui o ambiente virtual, mas boa parte da nossa periferia, principalmente os mais idosos, não tem isso. Então, a ideia de isolamento, primeiro, é uma ideia que não dialoga com o nosso contexto social. Se o Brasil fosse um país justo, um país mais igualitário, com políticas públicas mais eficientes, com políticas de moradia mais eficientes, com uma educação de qualidade a todos, nós teríamos um problema seríssimo chamado a Covid. Mas agora nós temos a Covid, esse problema que é essa desigualdade social, que é histórica no Brasil, tem séculos, e para coroar o bolo, nós temos um governo negacionista. E isso é um problema seríssimo. Olha aqui o Antônio Ormundo dizendo: bairro Vargem Grande não tem acesso à internet, que fica lá depois de Parelheiros. É um bairro distante, abandonado pelo poder público. Lá tem escolas de lata, Edivan. Lá a mortalidade está forte em Parelheiros, viu? Em Parelheiros a mortalidade está forte. Eu vi ali na Cidade Dutra, naquela Grajaú, Jardim Ângela, né? E aí cabe assim uma coisa. Vocês estão falando aqui, mas como nós não temos, o presidente da República, ele aposta no fim do isolamento social, ele provoca isso, ele desinforma a população. Você acha que isso está tendo também influência, além das péssimas condições de habitação que você colocou, que é muito grave, da grande desigualdade econômica, a pessoa não tem como ficar em casa, não existe. Você acha que também o comportamento do Bolsonaro também incentiva a descrença no isolamento? Sim. O Bolsonaro, ele a posição do chefe do Poder Executivo em qualquer lugar do mundo é uma referência. Dizer que o que o Bolsonaro diz, como ele age, não influencia bastante. O Bolsonaro é uma pessoa que tem uma certa idade, você vê ele descendo aquela rampa, abraçando pessoas, tossindo. Então, aquela pessoa mais simples que olha a atitude desse presidente pode até pensar: nossa, esse cara é um cara corajoso. É assim que... E a própria fala dele ecoa isso. Ficar em casa é coisa de covarde. Isso é de uma
me perdoem o termo, mas isso é de uma imbecilidade, isso é de uma crueldade, isso é de um maniqueísmo. E quando eu falo maniqueísmo, no sentido mais torpe da compreensão de Maquiavel, sentido mais vulgar. E é uma referência, assim, o Bolsonaro, infelizmente, enquanto presidente do país, num momento tão caótico como esse, ele tem sido um ponto fora da curva. Tanto é que é muito claro a queda de braço da própria federação. Existe uma fratura institucional. O próprio federalismo no Brasil, ele está com uma fratura imensa, porque você tem uma queda de braço entre governadores e o governo federal. E esse era o momento de um trabalho integrado. Esse era o momento de um trabalho integrado e consonante com aquilo que diz a ciência, como todos os países do mundo estão fazendo. O Brasil não está passando por um momento isolado. Nós temos aí outros países passando pela mesma coisa, até com antecedência, então existe uma escola para ser observada. E, infelizmente, o Brasil é um ponto fora da curva, pelo menos no que se refere ao governo federal. E não bastasse, né, Edivan, não bastasse um presidente com todas essas condições negativas, pontos negativos que você colocou, também tem um ministério assim, que é absurdamente incompetente, né? Um ministro da Educação que não existe, o ministro das Relações Exteriores, que só fala bobagem, né? E o ministro da Saúde agora, que vem do setor empresarial da área da saúde, contra o SUS, que não coordena nada. Não há coordenação das ações, nenhum nível, né? Nem de nenhuma área, nem da área da educação, nem da área da saúde, de nada, da assistência social. E nós temos, né, Edivan, muito dinheiro para que o governo possa sustentar, amparar esses trabalhadores agora nesse momento de crise, tanto no governo federal, quanto no governo do estado de São Paulo, né, como na prefeitura de São Paulo, né, a cidade mais rica da América Latina, tem recursos para que peguem essas pessoas que você colocou aí, Edivan, coloquem elas para fazer isolamento em hotéis, pousadas, que estão vazias agora. Dê acolhimento aí. Celso, a gente tem recurso para isso. Celso, você tocou num ponto que é absolutamente central. O Brasil, ele criou a percepção de que a cidadania é uma mercadoria que precisa ser comprada. Isso não é verdade. Cidadania é um direito universal a todos. Então, o que acontece em grande medida? As pessoas, de maneira geral, elas não conseguem enxergar que o Estado ele é um garantidor de direitos. Nós pagamos todo ano de 3 a 4 salários de impostos, todo ano para as esferas de governo, porque o nosso imposto ele se incide basicamente no nosso consumo, não na nossa renda. Então, 4 meses do nosso salário por ano são para cofres de governos estaduais, municipais e federais. Então, chega num momento como esse, o que se espera? Aquilo que todos os países do mundo estão fazendo, inclusive a Argentina que está quebrada. O que eles estão fazendo? Colocando o Estado a serviço da população. Subsistência, bolsas, moradia, todo um aparato que permita a sobrevivência das pessoas. No Brasil, não. No Brasil, existe aquele discurso meritocrático, neoliberal, que vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso, teve uma breve pausa ali com o governo petista, que mesmo assim implementou também políticas neoliberais. Então, na cabeça do brasileiro, funciona da seguinte maneira: se eu não trabalhar, eu não como. O brasileiro ele não consegue ver o Estado como aquele que deveria garantir direitos. E isso é um problema, inclusive, um problema da educação. É isso mesmo. Olha, nós já só avisando que nós já estamos partindo para o encerramento da nossa live, muitas pessoas aqui fazendo considerações, pessoas elogiando muito a intervenção do professor Edivan. Vamos partindo agora para as considerações finais aqui da nossa live. Primeiro, quero agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa página, do vereador Celso Gianazzi, do Edivan, que deu uma aula aqui para todos nós, uma aula magna de realidade da escola pública, da periferia aqui de São Paulo, né? Isso é importante porque a Secretaria da Educação idealizou algo que não existe na prática, talvez uma família de classe média que tem quartos, que tem toda uma estrutura, que tem computadores em casa, aplicativos para ter essas aulas. Você, né, mostrando a realidade, Edivan, você colocou claramente que isso não é possível para uma boa parte, uma parte significativa dos nossos alunos da rede pública de ensino, que moram na periferia, em favelas, em comunidades, em vilas,
né, em subúrbios, em muitas famílias moram num único cômodo, então isso não é possível. Então, o governo organiza um modelo de educação que é a exclusão dentro da exclusão educacional. Então, muito obrigado pela aula que você deu, pelos esclarecimentos, pelas considerações críticas que você fez. É muito importante, foi muito importante, está sendo muito importante a sua participação aqui na nossa discussão, no nosso debate, muitos professores acompanhando, te elogiando e concordando com você. Celso, muito obrigado. Então, considerações finais para a gente partir para o encerramento. Antes de passar por Edivan, deixa eu só fazer uma fala aqui, trazendo do nosso professor aqui, professor, poeta, escritor, Edson Gabriel Garcia, um escritor. Ele coloca aqui, ó, professor Edivan e Carlos, ó, Bolsonaro é um objeto indireto, pleonástico, sem predicados, a caminho de ser um sujeito oculto. Grande escritor, Edson Gabriel Garcia, assim, ó, fecha com muito louvor esse debate aqui no Dia da Educação. Parabéns aí. Obrigado, Edivan. Obrigado, Carlos, também por essa oportunidade. Passar para o Edivan, então, a nossa noite de hoje, a nossa aula magna, aqui de realidade. Se vocês me permitem algumas últimas palavras, eu sempre acreditei na educação como algo libertador. A educação, para quem já é abastado, ela é uma ferramenta para a manutenção de privilégios. Para quem é pobre, como eu, como a maioria da população, a educação é uma ferramenta de ascensão social. E quando eu digo ascensão social, é acesso a moradia digna, a transporte digno, a saúde digna. Então, agora eu quero me reportar aos meus amigos educadores. Eu sei o quanto vocês estão quebrando a cabeça agora para criar ferramentas para que atinjam essa nossa criançada. Mas eu quero muito dialogar com vocês no seguinte aspecto. Educar é dialogar com a afetividade, é dialogar com a saúde mental, é dialogar com aquilo que de melhor essa geração tem, que é a esperança. Se a nossa juventude ela for podada da sua esperança e da perspectiva de um mundo melhor, a educação ela perdeu a sua batalha. A educação vai se tornar uma corrente de transmissão, um recurso dentro do mercado, uma ferramenta de mercado. E nós acreditamos que a educação ela tem um poder de transcender muito maior. Eu não estou sendo idealista. A educação é isso, ela tem o poder de mudar vidas, a educação tem o poder de salvar vidas, e esse é o momento. Esse é o momento. Nós não precisamos só de técnicos de educação, nós precisamos de educadores de verdade. E educadores de verdade, meus amigos, são aqueles que veem o potencial de salvar vidas e dialogar com vidas, respeitar vidas e a diversidade da vida. Sem isso, nós vamos perder essa batalha. Nós estamos num momento ímpar de nossa história. A educação que vai surgir daqui para frente, ela vai determinar que tipo de país nós teremos. Se daqui a 30 anos vier uma outra pandemia como essa, e nós estivermos num país muito mais justo do que nós temos hoje, os estragos serão bem menores, mas muito menores. Então, assim, eu quero agradecer muito ao Genasi, ao Celso Genasi também. Muito obrigado, porque a periferia, normalmente, as suas vozes são subestimadas, são silenciadas, são quase ridicularizadas. E quando alguém da periferia como eu tem a oportunidade de externar a posição que é de muitas pessoas, eu acho que isso tem que ser reverenciado. Então, eu agradeço muito a vocês e a todos os meus amigos educadores. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Edivan? Foi ótimo, viu? Muito obrigado, gente. Elogios à sua intervenção de hoje, Edivan. Muito obrigado. Um abraço, Edivan. Um grande abraço a todos. Me retiro. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau.